Continuando então em relação à eutanásia, o papel do médico veterinário é ajudar a orientar o tutor, isso especificamente falando de cães e animais de companhia, né, no momento de tomar a decisão. Tá? Vale também para animais de grande porte, mas isso aqui mais relacionado ao animal de companhia. Tá? O médico veterinário ele deve apresentar o prognóstico para o quadro que se apresenta, né, as possibilidades de recuperação do animal, chance de cura, possibilidade de sequelas após o tratamento, impactos na qualidade de vida desse animal, né, no caso da sequela, como que esse animal poderá se apresentar depois do tratamento, e demonstrar quais seriam todas aquelas opções disponíveis para aquele caso clínico. Que cuidados alternativos poderiam ser utilizados, todas as variáveis que existam em relação à decisão sobre se é o caso de se optar pela eutanásia ou não, tem que ser passadas pelo médico veterinário. Quanto melhores as informações, quanto mais bem informado o tutor estiver com relação a isso, mais fácil vai ser para ele tomar uma decisão mais acertada. Uma outra questão é que o veterinário tem que esclarecer o tutor sobre o ato da eutanásia, como que acontece o procedimento da eutanásia, claro que a partir do momento que o tutor opta por essa decisão, né? Como que vai ser feita a eutanásia, quais serão os passos, o que o animal vai sentir, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Uma coisa que é importante também é a escolha da técnica. Cada espécie, cada situação, cada condição clínica pode definir uma conduta diferente no momento de se realizar a eutanásia. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado pelo médico veterinário. O médico veterinário, por uma questão legal, ele deve obter um documento assinado pelo tutor ou pelo responsável pelo animal, fazendo a solicitação da eutanásia. É bom sempre frisar que o tutor ele solicita a eutanásia e não autoriza a eutanásia. Porque se ele está autorizando a eutanásia, ele está tomando uma atitude que foi recomendada pelo tutor. E, na realidade, o tutor ele deve solicitar que a eutanásia seja feita e o veterinário vai avaliar se faz ou não. As pessoas visando o bem-estar animal, os técnicos defendem que, na medida do possível, principalmente levando em conta aqueles animais que tenham um envolvimento psicológico maior com o tutor, esses animais, o médico veterinário deve não só permitir, mas recomendar que o tutor acompanhe o procedimento de eutanásia, pelo menos até a perda de consciência do animal, para diminuir a angústia que esse animal vai sofrer. Porque esse animal já está normalmente numa situação crítica de saúde, muitas vezes sentindo dor, e aí se ele ainda, nesse momento, é submetido à angústia da separação, o estado de bem-estar dele vai diminuir drasticamente. Então é importante, nesses casos, que o tutor acompanhe o procedimento, pelo menos até a perda de consciência. A partir do momento que o animal está anestesiado, está totalmente inconsciente, aí a presença ou não do tutor vai depender da vontade dele de acompanhar até o fim ou não. Mas até o momento em que ele esteja totalmente inconsciente, é importante, para melhorar a questão do bem-estar, que o tutor acompanhe o procedimento. E um outro importante papel do médico veterinário é que ele pode se recusar a realizar esse procedimento, caso o mesmo não seja indicado. A gente viu no slide anterior quais são as indicações da eutanásia. Caso o tutor venha solicitar a eutanásia por algum motivo que não seja passível de aceitação, ele não só pode, como deve se recusar a fazer a eutanásia. A gente vai ver agora quando que o processo é negado pelo médico veterinário. Esses casos,
o médico veterinário tem obrigação moral de evitar a eutanásia. Casos onde há possibilidade de tratamento, aqui sempre ressalvado a questão do tutor não ter condição financeira para dar continuidade a esse tratamento. Casos de agressividade do animal ou outros distúrbios de comportamento, também o médico veterinário não deve aceitar fazer a eutanásia. Isso acontece com relativa frequência na atividade de clínica veterinária, tá? Ou porque o animal é agressivo, ou porque o animal apresenta um comportamento inadequado, e a pessoa, para se livrar do problema, acha mais fácil fazer a eutanásia ou pensar na eutanásia do que procurar uma orientação, um adestrador ou alguém que possa ajudar a resolver o problema. Solicitação por motivo de mudança de endereço do tutor. É outra coisa que muitas vezes acontece. Eu estou saindo de uma casa, estou me mudando para um apartamento e eu quero fazer eutanásia no meu animal. O médico veterinário não deve aceitar, não deve ser feito, porque essa pessoa tem outras possibilidades, muitas vezes, de resolver esse problema. Vai fazer a doação desse animal, ou vai pedir para alguém ficar cuidando desse animal enquanto possível, né? Mas eutanásia, por conta disso, é inadmissível do ponto de vista do médico veterinário. Animais idosos, pelo simples motivo de ele ser idoso, também não é um motivo que possa fazer com que o médico veterinário aceite a realização da eutanásia. Se o animal é idoso e tem alguma doença grave que diminua a capacidade e a qualidade de vida desse animal, é outra história. Mas pelo simples fato dele ser idoso, meu cachorrinho está muito velho, já não enxerga, já não escuta, mas ele se alimenta bem, ele caminha pela casa, não é motivo para fazer eutanásia. Outra questão, qualquer situação em que o bem-estar do animal não seja razão preponderante para essa eutanásia. Então a gente sempre, como médico veterinário, como profissional da área, a gente deve priorizar o bem-estar do animal. Se o que está importando é o bem-estar do tutor, a eutanásia deve ser negada. Então, algumas diretrizes para a realização dessa eutanásia. O principal, um elevado grau de respeito ao animal que será eutanasiado. Então, sempre tratar esse animal com o máximo de respeito possível, levando em conta que é um animal que geralmente está sendo submetido a uma perda de bem-estar, ou por questão de dor, ou por qualquer outra razão. Sempre se tem que ter um elevado grau de respeito com esse animal. Ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade. Isso são características que cada espécie tem, de demonstrar o medo ou a ansiedade. No momento da eutanásia, a gente tem que se preocupar em reduzir ao máximo isso. Assim como o terceiro item, desconforto e dor nesses animais. Então, se o animal está ali, vai ser submetido à eutanásia, vai demorar um pouquinho para esse procedimento, aplica um analgésico nesse animal, para que ele reduza a dor, né? A questão do medo e da ansiedade, aquilo que eu falei, o tutor ficar junto do animal até a perda da consciência, isso ajuda muito. Busca da consciência imediata seguida de morte. Então, tomou a decisão, vai fazer a eutanásia, já parte direto para fazer a medicação pré-anestésica, para fazer a anestesia, para que esse animal perca a consciência, e se tiver alguma coisa para que seja feita antes do procedimento definitivo da eutanásia, faz depois. Mas primeiro, busca a inconsciência para diminuir o sofrimento desse animal o mais rapidamente possível. Segurança e irreversibilidade. Então tem que ser um procedimento seguro e um procedimento, obviamente, irreversível. A gente tem que ter certeza absoluta de que esse animal realmente veio a óbito, de que esse animal realmente já está irreversivelmente eutanasiado. Porque já existiram casos de pessoas que fizeram a eutanásia, acharam que o animal tinha sido eutanasiado, e na realidade esse animal acabou acordando depois, foi feita uma dose não letal de anestésico, e esse animal acabou retornando dessa eutanásia, e isso causa problema para o veterinário,
para o tutor e principalmente para o animal. Ausência ou mínimo impacto ambiental. Então a gente tem que tomar cuidado com a questão ambiental também, né? O descarte desse animal depois da eutanásia, o que se vai fazer com o que restar das drogas que foram utilizadas, tá? Para não haver, ou haver um mínimo de impacto ambiental em função desse procedimento, né? Principalmente quando é eutanásia de animais de porte grande, muitas vezes tem que se pensar no que vai fazer com esse animal depois de morto. Ausência ou redução máxima de risco aos presentes durante o procedimento. Então, sempre escolher um procedimento que não vai implicar em risco para as pessoas que estão assistindo ou auxiliando no momento desse procedimento e até mesmo para o profissional que está executando a eutanásia, que é o médico veterinário. Então, isso tem que ser muito bem analisado, tem que ter essa preocupação para evitar esse tipo de condição. E, finalmente, ausência ou redução máxima de impacto emocional e psicológicos negativos no operador e nos observadores. Isso é muito importante que seja levado em consideração, tá? Principalmente naqueles casos em que a eutanásia está sendo feita rotineiramente, como é o caso que acontece nos animais de laboratório, tem que estar sempre mudando a pessoa que faz isso, porque quem está fazendo o procedimento de eutanásia pode, e na maioria das vezes está sendo submetido a uma pressão psicológica em função dessa atividade. Os animais de zoológico, então rapidamente aqui, cultura e manutenção de animais selvagens em zoológico, ela começou com os egípcios. Eles imaginavam, eles tinham a crença de que aprisionar os animais selvagens em zoológicos ou em qualquer que seja o ambiente era um símbolo de força e de poder. Por isso eles começaram a aprisionar esses animais selvagens. Nessa época, os recintos e as jaulas desses animais, elas eram construídas basicamente para proporcionar aos visitantes o melhor ângulo de visão e não pensando no bem-estar desses animais. A partir de 1900, na Alemanha, é que se começou a ter uma preocupação com o bem-estar do animal que estava ali exposto, e não tanto com a capacidade que as pessoas que estariam ali visitando teriam para a visualização. Objetivos dos zoológicos. Existem vários, entre eles, conservação das espécies, muitas vezes são espécies com risco de extinção, em que a manutenção dessas espécies em ambiente selvagem é complicada, então o zoológico pode ser utilizado como uma forma de conservar essas espécies. Reabilitação de animais doentes ou feridos, muitas vezes esses animais são encontrados nas matas ou mesmo próximo das cidades, com alguma doença ou com algum ferimento, eles podem ser levados ao zoológico para fazer o tratamento, reabilitar esses animais e posteriormente, naquela situação em que é possível, recondicionar esses animais no ambiente natural, ou se esse animal tiver sofrido alguma alteração que não permita o retorno dele ao ambiente natural, ele permanecer no zoológico. Desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, principalmente para nós médicos veterinários, tá? Para uso em pesquisa científica, existem várias pesquisas científicas que podem ser feitas em animais de zoológico, em animais selvagens, para melhoria da condição desses animais no habitat natural, que podem ser dirigidas e mais facilmente executadas com esses animais em cativeiro, em zoológico. Educação ambiental, as visitas que alunos podem fazer para esses locais, para aprendizado, e finalmente o que é normalmente, que se imagina normalmente para o zoológico, o lazer.